Boa tarde a todos. Deus abençoe a vocês. Bem-vindo ao nosso canal Um Dia de Cada Vez Levi. Bom, gente, primeiramente queria falar para vocês que hoje o Levi não está aqui, porque o Levi está tomando um medicamento muito forte, isso tá dando muita sonolência. Então, ele está dormindo o dia inteiro. Hoje ele não vai participar do nosso vídeo, eu sei que ele é o nosso principal objetivo aqui, mas para que a gente possa deixar ele sossegado, para que ele consiga relaxar, para que a gente depois consiga trabalhar com ele, é melhor a gente deixar ele dormir, tá bom? Primeiramente, vim agradecer a todas as curtidas, visualizações que nós já temos hoje no nosso canal. Pedir para você, por favor, se inscreva no nosso canal, na nossa página, tá tão linda a nossa história, tá bom? Queria falar para vocês que Deus abençoe muito. Hoje eu vou contar uma história para vocês de superação, uma história de milagre que aconteceu com a vida do meu filho Levi. Quem já viu o primeiro vídeo já está sabendo do começo da história, mas para quem não viu ainda, é só ir lá, dar uma visualizada, assista tudo, que eu garanto que você vai aprender muita coisa com nossa história, tá bom? Fiz uma colinha aqui, gente, porque é tanta coisa que aconteceu dentro daqueles 85 dias que fica difícil você lembrar. Principalmente eu que sou mãe, eu que vivi aqueles 85 dias. Hoje nós estamos vivendo uma outra fase, então é como você estivesse apagando aos poucos tudo que aconteceu. Lógico que tem coisas que não vai apagar nunca da nossa cabeça, foram coisas muito fortes, muito intensas, então fica difícil você lembrar de tudo e fica também difícil você esquecer de tudo, tá bom? Mas eu vou começar contando a história aqui, a história de milagre do Levi, tá bom? Eu comecei a internação do Levi, como eu disse no primeiro vídeo, quando foi dito pra mim que o Levi ficaria internado, que seria entubado. Na minha imaginação, isso seria uma coisa muito simples, que o Levi passaria alguns dias ali, tudo acabaria e tudo voltaria ao normal. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Então, o Levi, depois da intubação, como eu disse, o Levi teve o rim paralisado, teve que tomar bolsa de sangue, a anemia era muito forte, a sepse pulmonar já tinha tomado já o pulmão dele todo. E o que a médica veio me dizer é que a situação do Levi era uma situação muito grave mesmo. E eu conheci, a partir do momento que o Levi ficou internado, o Salmo 91. Todos conhecem o Salmo 91, mas eu, como uma pessoa católica, dificilmente eu estava interagindo com a Bíblia, né? A gente, no dia a dia, a gente acaba se esquecendo da convivência com a Bíblia, da convivência não com Deus, que graças a Deus sempre fiz minhas orações, agradecendo a Ele por tudo que nós recebemos em minha família. Mas convivência com a Bíblia não tinha muita intimidade, vamos se dizer assim. Então, quando o Levi foi internado, foi me apresentado o Salmo 91 pela minha irmã Mônica. Ela falou: Elaine, lê o Salmo 91, fica firme nesse salmo, que tudo vai dar certo. Então, fervorosamente, graças a Deus, vieram muitas orações da parte de amigos, da parte de familiares, de pessoas que nós nunca nem vimos, de pessoas que nós não conhecemos. Como eu disse, vocês hoje fazem parte da nossa família e eu agradeço vocês imensamente por isso. Foi aí então que uma semana depois, quando o Levi estava internado, o Levi teve a primeira parada cardíaca. Essa parada cardíaca não foi muito longa, porém assusta, né? O seu filho de 2 anos tá ali com uma parada cardíaca. Vocês não sabem como é a coisa mais horrível do mundo. É você tá ali sentadinho do leito do seu filho, de repente você vê a saturação dele caindo, o coração baixando os batimentos. Só chegam os enfermeiros e falam para você: mãe, você pode sair, por favor? Quando você vira as costas, eles fecham aquela cortina atrás. Você andando, eles fecham aquela cortina para que você não veja nada. E isso é uma dor no seu coração, porque você não sabe o que está acontecendo lá dentro. E tem coisas que eles também não contam para você. E você fica ali naquele corredor, passando uma agonia. E é a hora que você liga para todo mundo: pelo amor de Deus, entre em oração. Meu filho está com parada cardíaca. E eu ali no Salmo 91. Então vamos na oração. E
Depois dessa parada cardíaca do Levi, foi diagnosticado que a doença deu um problema no coração dele também. Levi nunca teve problema do coração, pelo menos até a doença. Foi diagnosticado que ele tinha um sopro no coração, deu um problema na válvula mitral, por isso que ele teve a parada cardíaca, né? Daí chegou o cardiologista, foi fazer os exames todos, graças a Deus o coração dele voltou ao normal, porém ele vai ter que fazer um tratamento cardíaco também, né? Por causa desse problema no coração. Então o Levi não tem somente o problema neurológico, mas agora também está com um probleminha no coração. Então por isso que a gente tem que tomar todo um cuidado com ele. Além dos cuidados da tráqueo, da gastro, tem que ficar sempre vendo saturação, sempre vendo como que tá os batimentos dele, para que ele não tenha mais, espero que não tenha, qualquer problema no coração. Mas isso vai ser tratado devido a essa pandemia. Nós não estamos fazendo tratamento externo do Levi ainda, mas graças a Deus em casa tá correndo tudo bem. E vamos lá. Nessa primeira semana depois da parada cardíaca mesmo, eu tô abaixando a cabeça, gente, que eu tô com uma colinha aqui, porque eu não quero esquecer de nada, tá? Pra contar pra vocês. Os rins dele voltou a funcionar, graças a Deus. Foi na hora que o médico falou, olha mãe, Levi, foi bem 2 dias antes que já estava sendo marcada pra ele hemodiálise, que o Levi já ia começar a fazer uma hemodiálise. Daí, graças a Deus, quando estava sendo marcada essa hemodiálise, o rim do Levi voltou a funcionar. E foi uma alegria, porque daí a gente já pensa, nossa, o rim voltou a funcionar, então vai dar tudo certo agora, o Levi vai sair dessa. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Daí depois disso passou mais uma semana, vieram a segunda semana. Gente, esse dia foi muito difícil pra mim. Esse dia foi o dia que eu acordei, porque acordar não, você tira um cochilo dentro do hospital. Foi um dia que eu acordei, quando eu olhei para a cama do Levi, ele estava na cama com aquele tubo todo. O Levi estava descendo uma lágrima nos olhos dele. E eu virei para ele, encostei minha cabeça na dele, falei, Levi, Deus é com você. Por que você tá triste? Não fica triste, porque tudo vai dar certo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Por que o Levi tá descendo lágrima? Alguns enfermeiros falavam, ele tá chorando. E você não entende porque ele tá sedado. Tá chorando como assim? Outros falam, não, isso é normal. Então você não sabe o que tá acontecendo. Foi aí que, na parte da tarde, ele teve a segunda parada cardíaca. Quando ele teve essa parada cardíaca, eu lembro que eu liguei pro meu marido, eu liguei pra minha irmã e falei, o Levi, ele quer ir embora, porque ele não tá aguentando mais. Foi nessa hora que eu fiz oração pra Deus e falei, Deus, eu não quero que meu filho sofra. Eu prefiro sofrer por perder ele, mas eu sei que ele vai estar guardado com o Senhor, e se for para ele continuar sofrendo, eu acho que ele está querendo me dizer um adeus com essa lágrima. E eu liguei para minha irmã e minha irmã mandou um áudio para mim, falando, Elaine, seja o que a vontade de Deus. Então vamos orar para Deus, para se ele levar o Levi, que o Levi não sofra, não continue sofrendo. E foi assim, eu lembro que eu nunca chorava lá dentro do hospital, na vista de todos. Eu sempre ia para dentro do banheiro e chorava muito. Muito mesmo. E ali eu dentro do banheiro fazia minhas orações. E foi aí que, quando foi a tardinha, quando o Levi teve a segunda parada cardíaca, eu lembro que chegou os médicos todos. Me disseram, teve uma médica, ela é até meio que bruta, ela é realista, uma médica que ela é realista, não me recordo o nome dela, mas ela é realista. Ela falou, mãe, já fizemos de tudo pelo seu filho. Ela me falou um monte de coisa, gente, mas eu não lembro mesmo o que ela me falou.
Eu sei que ela me disse: mãe, a gente não pode fazer mais nada. E eu falei pro meu marido: olha, vem pro hospital porque a médica falou isso e eu não entendi nada do que ela me disse. Eu só sei que ela falou que não podia fazer mais nada. Daí eu liguei uma coisa com a outra. Eu liguei a lágrima do Levi na manhã, eu liguei a parada cardíaca e isso que ela me falou. E nas minhas orações eu já tinha falado para Deus: Deus, pode levar o meu filho, porque eu não quero que ele sofra. Eu prefiro eu sofrer de não ter mais ele comigo do que ver ele nesse estado sofrendo. Quando foi na parte da tarde, minha irmã me mandou um áudio de uma pastora lá de São Paulo. Ela nos acompanha até hoje. Vou procurar não citar muitos nomes aqui, porque se eu citar o nome de um, eu vou ter que citar de outro. Eu já falei o nome da minha irmã aqui e eu não quero ser injusto com ninguém. Então essa pastora disse: não, Mônica, fala para sua irmã não desistir. Ela é mãe, ela tem o poder perante Jesus Cristo, ela tem o poder. Fala para ela não desistir. Não vamos desistir do Levi, isso não vai acontecer. Então foi aí que eu fiz. Peguei o Salmo 91 e pedi perdão a Deus do que eu tinha dito para ele, eu estando certa ou errada, mas foi o que eu senti no meu coração. E falei: Deus, se eu sou mãe, eu tenho o poder de mãe. Carreguei meu filho por 9 meses. Então, por favor, não leva o meu filho. Deixe ele comigo e eu vou fazer de tudo para ele poder continuar bem. Eu fiz a minha oração ali, na fé, no banheiro, como sempre. E depois disso, o médico veio, falou: mãe, veio o cardiologista de novo: mãe, tá tudo bem com o coração do seu filho. E foi daí que eu comecei a acreditar que Deus existe. E falei: Deus não vai me abandonar, Ele não vai me abandonar e Ele vai cuidar do Levi. Porque eu não vou desistir dele, porque se eu desistir dele agora, Deus não vai achar justo deixar ele comigo. Então eu não desisti, minhas orações eram muito fortes. Eram muito intensas e junto com as orações de todos, da vila, da onde eu moro, das pessoas de São Paulo, familiares, amigos, Facebook, WhatsApp, mensagens lindas. Isso foi me fortalecendo muito. Então, gente, depois dessa segunda parada do Levi, alguns dias depois, é aí que eu vou começar a contar pra vocês o que aconteceu. Desculpa, gente, tô emocionada. Eu não queria nem chorar pra vocês, mas eu me emociono toda vez que eu conto a história do Levi. O que aconteceu, gente? Daí chegou uma criança, uma semana depois chegou uma criança, o nome dela era Evelyn. Chegou de manhã. A criança chegou lá, não ficou nem 1, 2 horas. A criança chegou bem, mas de repente deu uma parada cardíaca na criança. Eu lembro que eu estava no leito do Levi, segurando a mão dele, fazendo uma oração. E de repente eu ouço gritos. Quem estava acompanhando a menina era o pai. Eu ouço gritos e quando tem uma criança falecendo, eles fecham o leito todo da criança. Você não pode passar. Se você estiver fora, você não pode entrar para dentro do quarto e vice-versa, né? Para poder dar privacidade para os médicos e também questão de curiosidade, né? Então, gente, eu lembro que esse pai gritou quando a médica chegou, contou para ele que a filha dele já estava sendo reanimada há algum tempo. Eu lembro que esse pai gritou e eu segurando a mão do Levi lá dentro. Gente, nessa hora o meu coração apertou tanto. O corpo apertou tanto, falei: não, eu não vou deixar esse pai passar por isso sozinho. Eu atravessei a sala do hospital tudo e fui lá fora. Gente, eu abracei esse pai e eu falando pra ele de Deus: você conhece Deus, vai ficar tudo bem. Eu sei que tá difícil, mas Deus vai te confortar. Deus sabe de todas as coisas. E ele ali nervoso falando: não, Deus fez isso comigo, Deus fez isso comigo. E eu abracei esse pai e orei por ele ali naquele momento daquele abraço. Foi ali, naquele abraço, que eu percebi o que eu estava fazendo dentro daquele hospital. Porque
eu não podia fazer nada pelo Levi a não ser orar. E eu não queria ser uma mãe em vão. O que eu pensei? Isso me confortou tanto que eu falei, o meu papel aqui, hoje, é orar pelo meu filho e orar por todos. Então, com o abraço desse pai, eu passei a fazer o quê? Todo mundo que chegava no leito com uma criança, eu ia lá, as pessoas sempre chorando, eu ia lá, posso te dar um abraço? Muita gente lembra de mim, tem contato comigo até hoje e se lembra disso. Elaine, nunca vou me esquecer eu chorando naquele corredor e você vindo, posso te dar um abraço? E você falando de Deus pra gente. E pessoas nunca esquecem disso. Um gesto que eu tive para poder aliviar a minha dor. E eu vi o meu papel ali dentro do hospital. O meu papel ali ela acalentar, abraçar todos os pais e as mães que estivessem passando pela mesma situação que eu. Então, nesse dia morreu a menina do leito 2. E, gente, depois que morre uma criança, o hospital, a sala da UTI fica um vazio de sentimento. Quem está acompanhando seus filhos fica com medo para não acontecer com o seu filho. E ao mesmo tempo você agradece por não ter sido seu filho. Então você fica confusa, você fica tipo, se é injusto porque você está agradecendo pelo seu que não foi a vez do seu filho, mas você está sofrendo porque foi o filho de uma outra mãe, de um outro pai. Então, depois de alguns dias, gente, chegou uma criança, uma outra criança. Ela estava com meningite, era uma criança que tinha mais ou menos 8 anos. E faleceu também, teve morte cerebral. Gente, o sofrimento desse pai e dessa mãe foi uma coisa assim que não dá para descrever, porque a criança ficou com morte cerebral e eles tinham que visitar o filho todo dia naquela esperança do filho voltar. Mas infelizmente Deus já tinha levado ele. Então todos os dias os pais iam ali, gente, sofrendo, meu filho, meu filho. E eu sempre, posso te dar um abraço? Eu abraçava o pai, eu abraçava a mãe. Falava de Deus para eles. E foi assim, passou. Felizmente foi mais uma criança. Eu já tinha feito amizade com uma senhora que ela estava com a neta dela internada por um acidente doméstico. Ela teve mais de 90% do corpo queimado, ela só tinha 5 anos. A menina já estava bem, ela estava saturando bem. E a avó falava, nossa, vamos sair daqui, porque a Dudinha já está bem, então a gente vai sair daqui. Gente, foi alguns dias depois. Sabe quando você já acorda no hospital sentindo que alguma coisa vai acontecer, o clima não tá bom e você já sente uma coisa ruim acontecendo e você fica percebendo e fica em oração, Deus, o que tá acontecendo, fica fazendo várias perguntas, o que tá acontecendo? Gente, esse dia foi impressionante. Foi impressionante o que aconteceu. Então, entre esses dias todos, a gente sozinho no hospital, eu e meu marido, e minha mãe estava em Salvador, minha mãe não sabia. Logo depois, voltando só um pouquinho que eu esqueci de dizer algo muito importante. Quando o Levi teve a segunda parada cardíaca, eu lembro que meu filho Kevin estava em São Paulo. Eu liguei para ele e falei, Kevin, volta para casa. Porque eu queria, se acontecesse alguma coisa, ele tivesse comigo. Meu filho, no outro dia, saiu de São Paulo e voltou para casa. E a minha mãe estava em Salvador sem saber do real fato que estava acontecendo. Minha mãe tem problema do coração, problema de pressão alta. E a gente achava melhor não contar para ela. Tudo que a gente dizia, só que o Levi estava bem. Mas o que eu mais queria é que ela estivesse comigo. Quando o Levi teve a segunda parada cardíaca, que começou a morrer criança, morreu uma, morreu duas. Eu só mandei uma mensagem para ela, falei, mãe,
volta pro Rio, eu tô precisando de você, eu tô com medo. Então daí eu acho que ela sentiu a gravidade, sentiu que a gente estava escondendo algo dela e passou uns dias, ela voltou. Então, desse segunda morte que teve naquele leito pra cá, depois, já tinha uma amizade muito forte com essa senhora, foi passando o dia, passou o dia todo, veio à noite, fomos jantar. E eu sempre ficava com o celular, porque eu não dormia à noite. Eu tirava cochilos durante o dia, porque à noite, como era reduzido o número de enfermeiros, eu sempre preferia ficar mais atenta durante a noite, para caso algo acontecesse. Então eu sempre colocava meu celular, ouvia minha oração, lia a Bíblia, Salmo 91, ou quando eu aprendi a ler outros versículos da Bíblia, que alguns também foram muito fortes. Sempre colocava um filme gospel de superação, de milagre, isso me confortava muito. Gente, foi passando o horário, deu 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, eu com o celular assim, porque eu não tinha onde segurar o celular, eu segurava na mão mesmo. Gente, de repente, você sente uma coisa estranha vindo para dentro daquele leito. De repente, gente, houve um apagão. Mas foi um apagão de alguns segundos. Eu lembro que com o celular estava virado para o monitor do Levi. Eu lembro que deu um apagão dentro da UTI. Só ficou o monitor do Levi aceso. Gente, eu levantei no desespero, porque o apagão foi muito rápido. Apagou e voltou. Mas o monitor do Levi ficou aceso. O certo seria o quê? O monitor ter apagado junto com a energia. Mas isso não aconteceu. Gente, eu levantei, peguei na mão do Levi. Eu fiz tanta oração ali. Falei, Deus, alguma coisa está acontecendo de errado. Alguma coisa está acontecendo de errado. Quando eu virei para frente, já vieram as enfermeiras e fechou a cortina desse leito da neta dessa senhora. E eu conversei com o tio da menina, ele falou, não, a saturação da Dudinha caiu e eles estão tentando lá ver o que pode fazer por ela. Gente, eu ali na oração, sabe o que você sente? A morte ali no leito? Você sentia a morte e eu orava, Jesus, pelo amor de Deus, salva essas crianças, a morte está passando aqui, não deixa a morte levar, coloca seus anjos aqui para proteger todas essas crianças. Aí eu fiz uma oração mais ou menos de meia hora ali em pé, orando com o Levi. De repente eu sentei, gente, na minha cadeira. Nesse sentar que eu sentei, de repente eu dormi. Mas o meu dormir foi de 10 minutos. Sabe, acho que o cansaço bateu. Quando eu encostei, quando eu abri os olhos, eram 10 para as 4 da manhã. Né? Eu orei por algum tempo, conversei com ele uns 10 minutos. Eram 10 para as 4 da manhã. Quando eu fui falar com o tio, a menina tinha acabado de falecer. A morte dela me pegou muito, porque eu torcia muito por ela. Um acidente causado por fogo tirou a vida de uma menina que era tão linda, toda vaidosa. Conheci ela por fotos. E eu fui abraçar aquele tio. A avó, depois chegou ela, que a gente ficava todo dia. Fui abraçar e ela não se conformava, mas você também não tem muito o que falar, a não ser você orar. Gente, eu só sei que fiquei acordada até as 7h30 da manhã, que era a hora do café da manhã. Quando desci para tomar o café da manhã, eu mandei uma mensagem para minha irmã. E falei para ela, Mônica, alguma coisa tá errada. A morte tá indo buscar as crianças, todos os leitos. A morte levou a criança do leito 1, levou a criança do leito 2, levou a criança do leito 3. E o Levi era o leito 4.
Eu falei pra ela, pelo amor de Deus, vamos orar, porque a morte, ela vai vir buscar o Levi. O Levi vai ser o próximo. Então foi aí que nós fizemos uma corrente de oração muito forte, falando, não, a morte não vai chegar no leito 4. Não vai chegar no leito 4. Então, através dessas orações, era oração todo dia. Fora, olha, gente, uma coisa que vocês podem pensar, Elaine, isso é coisa da sua cabeça. Mas presta atenção, estou falando pra vocês. Às 7h30 da manhã, tem o leito da frente, né? Que é a UI, onde ficam aquelas crianças que já estão mais estáveis, vai pra UI. Tinha um amigo lá também, que o filho dele estava esperando para fazer a gastro. Ele é evangélico. Então, quando eu fui sair para o café da manhã, eu encontrei com ele. E eu já estava com uma companheira também, que estava acompanhando o filho. Já no lugar da criança que faleceu no leito 1, chegou outra criança, que é o Pietro. Pietro também foi uma criança guerreira, ele não tinha nem 1 ano, ele também quase morreu. E eu falava sempre pra mãe, se apegue em Deus, vamos orar, vai dar tudo certo. E hoje, graças a Deus, o Piotr está em casa, é uma criança linda, maravilhosa. Eu estava com ela quando foi que eu encontrei o nome, esse rapaz. Olha o que ele falou pra mim, gente. Ele falou pra mim, essa noite foi pesada, não foi? Eu falei, foi super pesada. Ele falou assim, a morte estava rondando o nosso leito. Eu falei pra ele, a hora que a morte passou, foi na hora que apagou a luz? Ele falou, foi essa hora mesmo. Primeiro ele passou lá na UI, passou esfregando a mão, saiu de lá. Nossa, gente, eu até me arrepio. Ele saiu de lá e foi direto pra UTI. Foi no mesmo horário que a morte chegou, que eu percebi que algo estava errado. E infelizmente a morte levou a Dudinha. Então a partir daí foi oração em cima de oração para que a morte não chegasse no leito 4. E o Salmo 91, gente, a fé é muito importante. Você se agarrar em Deus e por mais que você esteja vendo seu filho naquela situação, ele consegue te reerguer de uma forma que você não tem noção. Depois de tudo isso que passou, eu sempre chegava em casa, passava dias no hospital, gente, dias no hospital. Lá não tinha banho quente, a cadeira era quebrada, desconfortável onde eu dormia. Não tinha banho quente, era sempre banho gelado. A comida era horrível, mas pelo menos dava pra gente se alimentar. Mas quando eu chegava em casa, sempre daí começamos um dia ia o Edson, outro dia depois ia a minha mãe, e eu e o Edson começamos a passar a descansar mais um pouco, porque a gente fazia um revezamento. Então, eu chegava em casa, gente, podia ser 3 horas da tarde, dia sem dormir direto. O que eu fazia? Eu pegava meus filhos, ia pra praia, brincava com eles, inventava alguma coisa para fazer, vamos pra praça, vamos tomar um sorvete. Apesar do cansaço, meus filhos estavam psicologicamente também longe dos pais, presentes ali todo dia. Tudo que aconteceu com o Levi mexeu psicologicamente muito com eles, apesar de que a gente não escondeu nada do que estava acontecendo com o Levi. Sempre fomos muito sinceros. Quando minha mãe chegou, nós contamos a realidade de tudo que aconteceu. E era assim, gente, minha rotina. Ficava com o Levi, voltava para casa, ficava com as crianças, vamos assistir um filme, vamos brincar, levava eles para passear. Teve um dia que eu cheguei, era 8 e pouco da noite. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças? Mas eu preciso me mostrar presente como mãe para eles. Era 8h30 da noite, eu fui pra praia, deixei eles brincando pula-pula na areia, voltei para casa, era quase meia-noite. Gente, cansada, quebrada. Mas o importante era eu estar ali com eles e eles me devolviam toda a energia que eu precisava para poder voltar para o hospital de novo.
Então as orações de todos, o carinho da minha família, o carinho de todos, junto com Deus, isso me fortalecia muito, gente. Me fortalecia muito e até hoje me fortalece. Como eu estou falando para vocês sempre, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu não quero ser uma youtuber, eu não quero ser aquela pessoa engajada em conhecimento, mas eu quero trazer para vocês uma história de superação do meu filho Levi, como nós estamos nos comportando. Hoje eu estou recebendo um acompanhamento psicológico, meus filhos também, porque nós precisamos desse aparato para poder levar em frente. Não tenho vergonha de falar disso, porque eu preciso de ajuda e os meus filhos também precisam, porque você viver com o seu filho 2 anos pulando, brincando, cantando e de repente tudo acaba, isso não é fácil para ninguém, principalmente quando você vê seu filho morrer por 3 vezes. Daí você me pergunta, então, Elaine, qual que foi o segundo milagre? O segundo milagre eu vou contar somente no próximo vídeo, gente. Que Deus abençoe muito vocês. Acreditem em Deus. Nunca desista. Sempre persista. Estou recebendo aqui comentários no Facebook, no WhatsApp, de pessoas que viram o vídeo do Levi e falaram: nossa, eu estava precisando tanto ouvir um testemunho assim, porque eu estava assim, assim, assado, e isso me deu uma força. Eu queria agradecer muito vocês por todos os depoimentos, todas aquelas pessoas que me elogiam da internet, no Facebook. Aí embaixo, na nossa página na descrição, tem a página do Levi no Facebook, um dia de cada vez. Entra lá, porque lá vou começar a postar algumas coisas que eu faço extra, como fisioterapia do Levi, como eu estou trabalhando com a deglutição dele, Gente, sinceramente, quando acontece uma coisa assim, você não tem dinheiro para bancar tratamento. Eu, pelo menos, não tenho condições de bancar um tratamento para o meu filho, muito menos uma terapia. Então, eu sou uma mulher de muita criatividade, eu estou inventando um monte de coisa. E eu quero passar isso para vocês. Gente, se você tem um filho especial, aproveitem esse vídeo. Se vocês não têm um filho especial, também aproveitem esse vídeo para que vocês vejam que a força está dentro de você. Para que você saiba que um dia alguém pode precisar de alguma dica que eu estou dando para você aqui. Eu nunca pensei que eu fosse ter um filho especial, somente no nível do Levi. Nunca pensei. E aconteceu comigo. E eu tô tirando tudo que eu posso para poder deixar o Levi mais confortável, para deixar ele feliz. Meu objetivo é ver meu filho sorrir, que já fazem mais de 5 meses que eu não vejo o sorriso do meu filho. Mas eu vou chegar nesse objetivo. Então, por favor, gente, compartilhem o meu vídeo. Dê um like aí, uma curtida. Se inscrevam no nosso canal. Ative o sininho. O próximo vídeo vou tentar trazer para vocês para o próximo domingo também. Eu vou contar para vocês quando aconteceu o segundo milagre. Vou contar para vocês também um pouco das decepções que eu tive, questão do meu trabalho com algumas pessoas, que você infelizmente tem decepções também, gente. Não foi só maravilhas. Vou contar para vocês esse conto e o segundo milagre do Levi vai vir no próximo vídeo. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez, que Deus abençoe. Nunca deixe Deus escapar de dentro de você, nunca deixe Deus escapar da sua vida. É Ele que te reergue todo dia, te levanta quando você está triste, quando você está feliz. É Ele quem te acompanha e te dá vitórias. Nunca se esqueça disso. Tenha o Levi como exemplo quando você estiver triste. Isso vai me deixar muito feliz. Obrigada por todo mundo. Encontro vocês no próximo domingo, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e espero que no próximo vídeo o Levi esteja aqui com vocês. Tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe.